Eu não sei se você estava aqui há 2 semanas atrás, quando nós começamos a falar sobre isso. Na verdade, eu estou trazendo um acréscimo a uma série que há um tempo atrás nós conversamos, mas eu vejo ainda muitas pessoas com necessidade de terem compreensão espiritual. Não estou falando assim aquilo que a gente acha, o que a gente pensa, não. Da verdade a respeito desse assunto, vida após essa morte física. E a palavra tem tudo para nos informar a respeito disso. Então Deus concedeu os versículos, passagens, situações para que a gente pudesse provar. E eu vim falando aqui para vocês nessa introdução sobre isso aí, de que está tão claro e evidente isso na palavra, que parece que muitas pessoas ficam assim meio vendadas para não enxergar a simplicidade, né? Aliás, a palavra ela é simples. E eu estava conversando também ali com os pastores, falando sobre a importância daquilo que a gente distribui todo ano na escola bíblica e também no início do ano, esse marcador de Bíblia para que você possa orar e pedir a Deus espírito de revelação e entendimento de verdade, que é a obra do Espírito Santo na tua vida. E você vai começar a enxergar livremente, né? Como se tivesse um para-brisa espiritual bem limpo, né? Para que a gente possa ver essa simplicidade. Então, nós estamos falando sobre esse assunto com base em Lucas, capítulo 16. E eu quero ler essa passagem contigo, um pedaço, do verso número 19 até o verso número 31. Acompanha comigo. Então, pega aí a tua Bíblia, ou digital, ou essa mesmo de papel, e vamos nessa. Lucas, capítulo 16. Aqui Jesus está contando essa história que é verídica. Isso aqui não é uma parábola, ele não está ensinando um princípio verdadeiro em cima de uma ilustração. Ele está contando um fato verídico. Então veja, aí ele diz assim no verso 19, Lucas 16, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Veja, verso 20, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Verso 21, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Verso 22, aconteceu morrer o mendigo, e ser levado, aconteceu morrer o mendigo. Esse é um detalhe importante, hein? Morreu. E o mendigo evaporou. Não. Pastor, ele foi levado. É verdade. Bom, a gente vai conversar. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eu já expliquei isso aqui, se você não estava nos encontros. Isso era uma expressão da época para falar sobre um lugar de conforto. Ok? Era um lugar de conforto para onde ele foi. Ok? Muito legal. E depois diz assim, e morreu também o rico e foi sepultado. Falando agora a respeito do rico no verso 23. Aonde? Lá mesmo. Hell. In English. Fica até melhor, né? Hell. No hell. Eu disse para vocês, estando em tormentos, a palavra tormentos, ela tem um significado, põe aí do lado, você tem que escrever isso, de tortura. Beleza, estando em tormentos, um lugar de dor e de tortura, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora veja, então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Bota aí do lado, fogo mesmo, fogo, fire. Fogo, fogo mesmo. Sendo torturado no fogo. Perfeitamente. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te. Grifa isso aí, lembra-te. De que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e você está em torturas e dor. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos manés. Está na minha tradução, hein? Para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Grifa isso aí, ouçam-nos. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz
Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Então Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Diga amém. Gente, essa passagem ela é riquíssima. Eu estava falando aqui, eu só vou repetir rapidamente aquilo que eu havia falado, de que nós vivemos num mundo de um contexto natural e físico, mas ele é totalmente comandado e ele é oriundo do mundo do espírito, do qual nós não temos essa porta aberta. Ela está fechada, estamos restritos a essa visão. Apesar de sermos seres espirituais, novas criaturas, mesmo se não fôssemos novas criaturas, nós pertencemos ao mundo do espírito, porque é de lá que nós viemos, e Deus criou todas as coisas que estão aí visíveis, e as invisíveis, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, no verso número 3. Uma passagem maravilhosa, posso ler contigo? Vamos lá? Pela fé, nós entendemos, vai lá rápido, Hebreus 11, verso 3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quantos creem? Tudo que eu estou conversando contigo aqui tem a base na crença na palavra, porque se não for, não vai dar funcionar. Porque você pergunta a todo ser humano sobre a face da terra, ele vai te dizer quem é Deus, como ele acha, como ele pensa, se existe céu ou inferno, se isso é brincadeira. As pessoas têm mais variados, diferentes pensamentos a respeito. Outros não acreditam. No momento em que a gente morre aqui, a gente é exterminado, acabou, extinguiu a vida, sumiu, foi para um sono profundo que nunca mais vai acordar. Então, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, de maneira que o visível, diga visível. Então, ele veio existir das coisas que não existem. Não está escrito isso, que não aparecem. Mas são reais, verdadeiras. E eu quero te falar, o mundo do espírito, ele é mais real do que isso que nós vivemos aqui. E é justamente esse é o nosso comportamento por fé, por isso que nós vivemos por fé. Crendo em Deus, que você não vê, mas você sabe que é real. Crendo numa obra feita na cruz do Calvário, que nós não vimos, mas nós cremos e nos transformamos em novas criaturas. Diga aleluia. É crença, sempre vai ser. Não tem como abordar de outra maneira. Mas o mundo do espírito é real, e ele rege, ele regulamenta, ele governa esse mundo físico. Então as coisas que acontecem sobre a face da terra, que muitas vezes nós ficamos chocados, ou toda essa maldade, situações que nós temos que, vamos dizer assim, aprender a conviver todo dia, isso vem do mundo do espírito. Totalmente controlado pelo mundo do espírito. Então, eu tinha dito aqui para vocês que Paulo deu uma declaração em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida física, olha o que ele disse: eu e você, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Como eu falei aqui no último encontro, nós temos que aprender a andar com Deus para a eternidade, gente, pensando na eternidade. Não é num contexto meramente, se eu vou chegar até a semana que vem, eu vou terminar a minha jornada aqui. Não, é muito mais do que isso. Nós estamos numa caminhada com Deus para a eternidade. Sabia, Deus tem planos para a gente no futuro. Não estou falando futuro aqui dessa terra não, para frente. Quem sabe você não vai ser um grande embaixador em Vênus. Um outro planeta, outra galáxia aí, vai te mandar para lá, hein? Uma selva. Sei lá, gente. Aí Paulo dá essa declaração. É uma verdade. E eu tinha dito aqui para vocês uma outra coisa, que a história do homem é uma história eterna, porque o Deus verdadeiro que criou, ele é eterno. Não tem jeito. É até complicado nós pensarmos na nossa cabeça que um dia nós nos tornamos conscientes de quem nós somos. Ah, mamãe, papai. Mas quem te falou que você foi criado ali naquele momento que o lesco-lesco do pai com a mãe? Quem falou? Não, pastor, mas foi naquele momento que a vida foi concebida. Isso é do ponto de vista físico. A vida sempre existiu.
Aliás, dá nó na nossa cabeça quando diz que Jesus, ele já havia pago um preço por nós antes da fundação desse mundo. Eu vou até parar de pensar. Não, não é para pensar, é para crer. Nós somos do mundo da eternidade. Interessante, né?